posso sustentar a obra de Deus? lolenge nini nasengeli kosungela mosala na Nzambe? Não é como poder, não, como posso? Ezali te ke lolenge nini biso tosengeli te, lolenge nini ngai nasengeli. A vida cristã é uma vida individual. Bomoi ya bo Kristo ezali likambo ya moko na moko. Como na nossa igreja vamos... Não. Como posso sustentar a obra de Deus? Lolenge nini na lingomba na biso tosengeli te. Lolenge nini ngai nasengeli kosunga mosala na Nzambe. Sustenta primeiro você. Yonde motaliboso oleka na kosunga nano. Depois que vai encorajar os outros. Simande okokembisa baninga mosusu. Já falamos da primeira parte, da segunda parte, da terça parte. Hoje estamos aqui na sexta parte. Si tolobelaki na eteni ya liboso, eteni ya mibale, eteni ya misato, pe ya minei, lelo nde tokolobela na ntina na eteni ya mitano. Na primeira parte falamos sustentar e que Na eteni ya liboso tolobaki boye kosunga esengeli na sunga na nini? e que sustentar. Kosunga elakisi nini yango? Falamos sustentar e apoiar a obra de Deus para não falhar, para não parar, para não voltar atrás. Tolobaki kosunga elakisi kamata penda maboko na yo tia na mosala ya Nzambe na tina ete mosala Nzambe elemba te etelema te kasi koba kokende liboso. Segunda parte, Eteni ya mibale, vou sustentar em que? na kosungela na nini? Resposta nos dízimos e nas ofertas alçadas. Eyano ezalaki na kosungela na bamoko na zomi pe na makabo eleki likolo. Não, nos dízimos e nas ofertas. Não, makabo, as ofertas em geral. na makabo na moko na zomi pe na makabo na mobimba. Em geral, porque pode dar também dom na igreja. Ona kati ya makabo yoko kopesa pe likabo songolo na eklesia. Dízimo e oferta são elementos para sustentar materialmente e financeiramente a obra de Deus. Moko na zomi pe makabo yango wana nde lolenge oyo moto asengeli kosungela misala na Nzambe na bozwi na ye pe na misolo na ye. Como posso sustentar então? Lolenge nini nasengeli bongo kosungela? Você tem que colocar muito amor, tem que amar Deus, amar a igreja, amar os irmãos, amar e com amor, sustentar com amor. Esengeli na yo kosungela mosala Nzambe na bolingo. Kolinga Nzambe, kolinga eklesia na Nzambe, kolinga bana na Nzambe, esengeli komonisa bolingo penda motema. Eu não acredito que você pode oferecer ao teu inimigo uma viatura, não acredito. Ngai na ndimi na ngate ete yo okoki kokabela monguna na yo motuka. Uma pessoa você não gosta, eu não acredito que você pode lhe dar $1000. Moto yo lingaka na ote, ngai na ndimi na ngate koko kabela ye $1000. Même se tiver. Atako ozanango. Ainda mais o pilão. Kutu eloko penda mutuya. O pilão. Morteiro. Tope motute. Eboka. A vizinha está a pedir, a criança quer dar, você está a pedir, é quem é? Oh, mamãe Cadi, volta, meu morteiro, volta. Bota la nano, moto ya pene, aye pona kosenga eboka na ndako. Mwana lingo bimisa eboka po apesa na moto pene, yo moko lobi, nani? Kopesa te zongza libukarama na ndako. Eu não gosto desse vizinho, tem muita boca, ele não tem respeito. Não, quer dizer, já que você não lhe gosta, também não pode lhe oferecer alguma coisa.
moto apene nga na lingaka ye te na lingi kopesa ye yango te lokola yo lingaka moto apene te okoki mpe kokabela eloko na yo te. Fica para a última vez, minhas coisas para dar nessa vizinha. Última vez, cuidado, ogangeli mwana koloba ete ezala mbala no asuka kokamata biloko na ngai okabela moto apene pene. Porque você não tem amor. Pona nini yo zana moto epai na ye. Mas aquele que você ama, hein? Kasi moto yo lingaka. Rapidez que você vai dar. Lombango nini yo kosala. Como posso sustentar a obra de Deus? É com amor, com todo amor. Lolenge nini na sengeli kosungela mosala nzambe ezali na bolingo penza. Na quarta parte falamos como posso sustentar é com sacrifício. Na etenyo ya misato tolobaki boye. Lolenge nini na sengeli kosungela mosala nzambe ezali ya koyeba komikaba. Já fiz esse mesmo plano. Esse dinheiro, vou fazer isso, eu fazer. E qual é o problema? Na igreja. Se você anula isso para sustentar a igreja, o sacrifício é este. Yo penasio tomaki muango na yo okwa kosala eloko songolo. Oyo kakaka ote bosenga moko na église obi nini bosenga moko na église na biso te na kosala lisusu muango na ngai te ta biso na ngai yango nde babengi komi pesa na mbeka. Quando você ama, se sacrifica também. Tango yo olingi likambo nde okomi pesa pe na tina likambo yango po danula même te au plan okoki penda kobwakisa mopanzi mwango oyo osalaki pour que você ama po na nini yo lingaka yango se sacrifica pode perder não há problema porque você ama okoki komi pesa na mbeka na komonaka ete likambo linga kosala osali yango lisusu te osaleli eloko yo lingaka. Eu não acredito que esse dinheiro que você queria comprar cimento para a construção, o teu filho está doente, está se pedir $300, não acredito que vai dizer que vou comprar cimento. Nandimi na ngai te misolo songo no tope $300 bongisa ikosi osombela ngo basima eke mwana na yo penda zwi bokono eze kosenga misolo wana nandimi te yo koloba ete pona mwana ngai misolo na kosombela ngo basima. Por causa do teu filho, no amor do teu filho, pode até vender uma casa, pode vender viatura, pode se sacrificar, um plano, já tem, se você quebrar, porque você quer salvar o teu filho bem amado. Pona mwana oyo lingaka mwana na yo, yo kokoteka ata ndako tope motuka tope loko atalo, na tina nini, oyeba komi pesa na mbeka, pona kobikisa mwana oyo lingaka. Mas se fosse filho daquele vizinho que antes fodeu sempre. Kasi soki etaleli likambo ya mwana ya moto pene pene oyo afinga kotango nyonso. Vai dizer, tia! Yo koloba, si mas atabanda. não vai comprar meu cimento, vou dar no filho dele. Se ele vai morrer lá, pá. 300 na ngai na kamata misona pese pa mwana ya moto pene. So akufa kufela kuna. Quando você tem amor, também o sacrifício acompanha automaticamente. Atango yo ozana bolingo komi pesa na mbeka esala makatiko tak. Como posso sustentar a obra de Deus? Lolenge nini nasengeli kosungela mosala nzambe. Quinta e sexta parte falamos fé. Tem que ter fé, tem que ter fé. Na eteni na mitano tolobaki esengelaki ozala na kondima. Esengeli ozala kondima. Acredita. Ndimaka. Que se dar a Deus, Deus vai te abençoar. Acredita nisso. Soko pesi pa na nzambe nzambe akufuta yo ndimaka bongo. Hoje vamos falar Lelo tokolobela como posso sustentar a obra de Deus. lolenge nini nasengeli kosungela mosala nzambe. Hoje, Lelo sexta parte, ezali eteni ya mitano. sustentar com perseverança. Ezali eteni ya motoba ezali kosunga na koyika mpiko. Com perseverança. Na koyika mpiko. Terça parte, com amor. Eteni ya mibale na bolingo. Quarta parte, Ya misato ya minei com sacrifício. na komipesa na mbeka. Quinta parte, Ya mitano com fé. na kondima. Sexta parte, Ya motoba
esta fé que você tem, kondima oyo oza nango persevera, yikela na yango mpiko continua koba kokende nango liboso até no fim. tikino na suka Haverá provas, mimekano ekoya haverá aflições, bapasi ekoya mesmo lá no trabalho, eza kuna na mosala muitos problemas. mikakatano ekoya mingi Persevera. yikaka mpiko Se você largar, soki kaka osundoli perder essa vitória. nde okwei elonga na yo. Neemias 13, capítulo 7 até 10. Nehemia 13, 7 ti na 10. Neemias 13, Nehemia chapitre 13, 7 até 10. verset 7 ti na verset 10. Vamos ler. Tozali kotanga 7. Então, soube do mal que Eliacibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. nayaki na Yerusaleme mpe nasosolaki mabe masalaki Eliasibi mpona Tobia ete abongiselaki ye eteni kati na mabanda na ndako na Nzambe. Não, vamos iniciar no 6. 6. Tobandeli yango Vamos iniciar no 6. na motoba. Mas quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei de Babilônia, eu fora ter com ele, mas ao cabo de certo tempo pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Isso é 6. Oyo eza eteni na motoba. Kasi kati na oyo yonso na jalaki na Yerusaleme te na jalaki na Yerusaleme te. Jambi na elanga na ntuku misato na mibale na Aletaesaseta mokonzi na Babele nakendaki epai na mokonzi mpe nsima na mikolo mosusu nalombaki lokumu ete natangwa na liboso na mokonzi. Então soube do mal que Eliabe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Nayaki na Yerusaleme mpe nasosolaki mabe masalaki Eliasibi mpona Tobia ete abongiselaki ye eteni kati na mabanda na ndako na Nzambe. Isso muito me indignou, a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Eyokisaki ngai mpasi mingi mpenza bongo nabwakaki biloko yonso na ndako na Tobia libanda na eteni. Então ordenei que se purificasse as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus com as ofertas de manjares e o incenso. Na lakaki mpe na petolaki biteni na yeisaki mpe wana biloko na ndako na Nzambe lisusu na makabo na bilei mpe mpaka na malasi elongo. Também soube que os guiões dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido cada para o seu campo. Na sosolaki mpe ete makabo na balewi mapesamelaki bango te bongo balewi mpe bayembi ba oyo bajalaki kosala mosala basili kokima moto na moto na elanga na ye. Vamos consultar até 12. Vou ler 11. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas e os cantores e os restituí a seus postos. Jomina moko nawela naki na mikolo ngai ete pona nini ndako na Nzambe etikami nayanganisaki bango mpe natiaki bango na bisika na bango. Então todo Judá trouxe os dízimos
dos cereais, do vinho, do azeite aos depósitos. Yuda mobimba bayeisaki ndambo na jomi na masango pe na vinho pe na mafuta epai na bibombelo. Como posso sustentar a obra de Deus? Lolenge nini nasengeli kosungela mosala nzambe? É com perseverança. Ezali na koyika kampiko. Perseverar. Koyika mpiko. Seja dificuldade, seja problema, seja acidente, sempre vou sustentar essa obra. Eza na bampasi, eza na mikakatano, tope makama, tango nyonso na sengeli koyika mpiko kosunga mosala na nzambe. Nas críticas, na matongi, nos problemas, na mikakatano, eu vou perseverar. Nai na koyika sempiko. Hebreus 6, 10 até 13. Hebreus 6, 10, 13. Hebreus 6, Hebreus chapitre 6, 10, verset 10. Hebreus 7, 10 até 13. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. 6, 10, versículo 10. Hebreus 6, 10. Elobi boy po ete nzambe azangi boyenge bene te ete abosana mosala na bino pe bolingo bosili bino kolakisa na kombo na ye awa esalelaki bino babulami pe bojali na ino kosalela bango. Deus não é injusto para começar você fez uma boa coisa e ele esqueceu, ele não é injusto, não. Nzambe azalaka moto azanga sembo te yo salile bola musongolo ye abosana te azalaka bongo te. Nada. Te. 11. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza de esperança. Nde tolingi ete moto na moto kati na bino atalisa mposa monene mpona kotondisa elikia kino suka. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles pela fé, pela longanimidade, herdam as promessas. Ete bojala na goigoi te kasi boyekola bango basili kosangola libula na bilaka mpona kondima mpe motema pete. 13. Pois quando Deus a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Po ete wana etielaki nzambe ya balayama elaka asimbaki ndai na ye moko jambi azalaki na mosusu te oyo aleki ye monene ete asimba ndai mpona ye. 14 e 15. 14, 15. Dizendo certamente, te abençoarei, te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Ye ete na kopambola yo pe na kofulisa yo na boye esili ye kojala na motema pete azwi elaka. Como posso sustentar a obra de Deus? Eu tenho que perseverar, não vou largar, vou continuar sempre. Lolenge nini na sengeli kosungela mosala nzambe eyano yangoyo. Nasengeli koyika mpiko kolemba te kasi na kokoba na ngoti na suka. Como posso? Sempre seguirei. Sempre vou trabalhar com ele. Sempre irei à frente. Lolenge ni nasengeli kosungela mosala nzambe. Tango nyonso sengeli umela koyika mpiko kokendese liboso. Neemias, quando foi ekendaki Nehemia na sua primeira viagem, na mobembo na liboso, ele disse nos irmãos: cruzar abraços com mãe, boni, vamos ao trabalho. 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 Vamos ao trabalho.
Oh, trabalhar bem. E basalaki mosala malamu. Levantar os muros de Jerusalém. Batelemisaki bitutu ya lopango ya Yerusaleme. Oh, organizar o templo. Babongisaki penza tempelo. Trouxeram dízimos e ofertas. Bazongelaki kofuta moko na zomi pe makabo. Oh, cada no seu poço, os levitas. Balewi moko na bango na sika na ye. O trabalho voltou bem. Mosala nzambe zongisamaki malamu penza. Neemias disse: Neemias lobi, tchau, eu vou voltar no trabalho, eu sou trabalhador, vamos embora. Bon, bandeko na nga nazali kolaka bino ete nazali kokende na mobembo ngai nazalaka mosali ya bato nazali kokende na ngai. Neemias foi-se embora, voltou no rei. Neemias akenda ye azongi epa mokonzi. Onde que nós lemos hoje? Epai wapi tosi kotanga lelo. Neemias pediu mais no fim do ano que voltasse para ver mais Jerusalém, como que está a ir, como está a andar, o que é. Pediu mais autorização no rei. Neemias na suka ambula asengaki lisusu nzela epai na mokonzi ete apesa ntango aleka na kozonga na Yerusaleme pona koyeba soki makambo ezali kotambola boni, nini ezali kotambola malamu, nini ezali kotambola malamu te. Rei disse sim, pode, não há problema, Neemias pode. Pe mokonzi ayanolaki koloba Neemias likambo ezali te okoki kokende. Neemias voltou mais no Jerusalém. Neemias boye azongi lisu na Yerusaleme. O templo ele deixou dízimos. Olha as câmaras cheias, ofertas alçadas, ofertas de adoração todos os dias. Quando voltou, as coisas mudaram. Na tango ye akendeki mpona liboso atikaki penza misala nyonso ya nzambe ezongisamaki malamu. Kofuta moko na zomi ezalaki penda kofutama lolenge esengelaki makabo ezalaki kofutama makabo na ntina kogumamela nzambe ezalaki kofutama kasi ntango apeseka mokongo makambo na nsima ebongwami. Tudo mudou. Nyonso ebongwani penza. Foi no tempo pensando que vai ouvir a boa música dos coros, tudo mudou. Neemias ke na tempelo kubanzaka ete asengelaki kokuta pena mindule ya nzambe koyula penza kasi ayoka eloko moko te. Nyonso ebongwani. Afinal o povo ficou aborrecido. Zoka libota elembaki na yango. Enfraqueceu. Elembaki penza. Não dá mais dízimos. Bafutaka su moko na zomi te. Não dá mais ofertas. Bafutaka lisusu makabo te. Fracasso entrou. Wana penda bolembu makase ekoteli bango. É como você, irmão, que está a seguir agora. Eza lokola yo ndeko ozali kolanda ngai sikoyo. Antes você pagava dízimo muito bem. Ya mbolo ozali kofuta moko na zomi malamu penza. Oferta. Makabo kutu koloba te. Mas hoje kasi lelo tornou sua história. ekomela yo kaka masapo. Fracasso. Bolembu makasi. Neemias disse: o que eu estou vendo aqui então? Neemias amituni pe atuni bango nini onga nazomona awa boye. Silêncio assim no templo, assim como vocês. Kimia penza boye kati na tempelo elakisi nini. Mas não estou feliz de oferta aqui. Nazomona lisusu moko nazomi te pe makabo awa. Tá vendo móveis aí? Nazomona biloko ya mutu kuna. Móveis. Meuble. Esses móveis aqui não tem nada a ver com a igreja. Siko meuble o nazomona oyo. Eza meuble église te. Esse tipo de móveis que estou vendo aqui, mas nós que nós utilizamos aqui. Meuble o nazomona. Yango te biso tosalelaka na tempelo. Neemias, você não sabe, hein? Balobi Neemias yo yebi te. Alguém está morando aí. Moto moko akoma kofanda kuna. O tio dele, sacerdote, lhe deu lugar aí. Não pode enganar Zambem da peça que mora em casa de Sika kuna. Aqueles móveis são dele, Tobias. Quando zomona Isaia moya Tobias. O quê? Nini? Tobias. Tobias.
como é não tio que me falou para morar aqui porque opa o templo está abandonado, ninguém está aqui, sai fora da e bandi boni ozala habite ngai ya batute no kone de sengana bana ozala awa lokola na templo makambo kangama na ozala susute yango ba na fanda tala bima na e esses povos já são meus tira fora lá como ba mendo ya ngai bibisa mo libanda boniko que tá brincando com Deus ou como os sacanela nzambe to boni oh não, mas não é minha culpa. Bom, todos fora, os levitas, aqui ficou vazio, aproveitei. Sai fora lá! O pesa ali a ngaite, ao tigana que não opina, ululu, baleu, bakende na bango, mutazaraki, agora é que eu falo na bima, na bima. Foi nos mais velhos. Mas vocês também, como assim? Minha que na micolo, a bibino, vocês mais velhos. Tá deixar o templo abandonado assim? Binoba montamuto, o tica templo penda boipamba. Não, não é nossa culpa. Israel nunca mais deu dízimo. Nunca mais deu ofertas. O que é que pobres levitas vão comer? Fora se mora. Nos campos. A trabalhar. Não. Isso não pode acontecer. Neemias foi, eles procuraram. Neemias, aqui na bilanga coloca moko na banco. Volte. Bozonga. Não se culpa minha Neemias. Agora, vamos comer o quê? Veja só, estava muito bem. Quando você estava aqui, viste, né? Tivemos a trabalhar. Estava bem, dar dízimos, ofertas. Mas fracassaram. Fracasso. Bolembo penze kota. É por isso que nós também fomos embora. Jago bisopeto, que máquina biso? Volta. Volta. Eu vou falar no povo. Nana oswana de bota. Para retomar a primeira força. E te bazongela konzo na bangwa liboso. Começou a moralizar e evangelizar, eles voltaram. Neemias, como é que colendi sabango, contando sabango, pe bazonga aqui. Falou no povo, volta até dar dízimo oferta aqui, como é assim, hein? Neemias, aí, lendi se libota koroma, bota la bozonga, la confuta moko na zompe macabo, awa na tempero, poni boye. Os dízimos voltaram. Demo na zombe zonga aqui. Ofertas macabo zonga aqui. O serviço divino retornou. Mosala zambe zongi. Ei! Essa segunda viagem, afinal, foi muito importante. Mobembo ya mibale ya Neemias nzoka ezalaki na litomba mingi penza. Se Neemias se disseste. Só que Neemias kwa koloba ete. Eu já fui lá. Bom, assim na kendaki. Já pedi no rei. Já fiz a minha parte. Muros já levantados. Bitutu aussi etongami. Já organizei o templo. Sina bongisa ki tempelo. Tudo está indo bem. O restante já não é mais comigo. Já fiz a minha parte. Sina sala ki oi na singela kusala. Então vamos embora. Eu também sou trabalhador. Não vou perder meu trabalho por causa disso. O trabalho não deveria andar bem. Não é que porque você comprou uma coisa na igreja não pode comprar mais. O que é que te disse? Lokola yo somba ki loko songolo na lingomba okoki lisuko somba te nada biloko. Aquela viola eu que comprei, aquela ali que eu comprei, já fiz a minha parte. Continua até no fim. Lindando wana kuna eza biloko ngana somba ki na koba ko somba te, koba ko somba katira suka. Persevera. Yika mpiko. Persevera. Yika kampiko. Até eu, dias atrás, o teu negócio caiu, só agora que eu estou a levantar, agora vou estar na igreja, persevera. Muito me conheci koleka na mbongo na ngai na zwaki mfuilo. Siko ba difficulté na sua igreja na zonga sua ko somba bloco te. Yeba ko yika mpiko. Neemias, se não voltasse, Neemias, só que a zonga cate nessa segunda viagem, o que seria na obra de Deus?
fracasso sobre fracasso. Wana bolembu likolo ya bolembu. A perseverança é muito importante. Talisi ete koyi mutu ya mingi. Perseverar significa koyika mpiko elimbolami. Continuar sempre naquele assunto, não largar, continuar. Talvez você tenha fé, persevera. Persevera na fé. Não torna Deus um Deus histórico. Eu quando a igreja iniciou, eu que fazia assim, persevera até no fim. Ou eu, bom, tá vendo, passei momentos difíceis, persevera sempre. Uma fé sem perseverança é uma fé em falência. Kondima oezangi koyika mpiko babenyango kondima ya bolembu. Você pode ter fé yokozana kondima sem perseverança, oezanga koyika mpiko, uma fé em falência. Ezali kondima oyo elembaka. Uma fé em queda. Ezali kondima o ezali kokende kokweya. Deus da história. Nzambe ya masapo. Quando eu era. Tango nazalaka. Nte bongo te. Deus quer te ver no fim. Nzambe alingi penza ayeba komono tina suka. No início não, no fim. Ebandelite Nzambe aluka koyeba moto na suka msala. Persevera. Ika kampiko. Fazia até milagres, é bom, mas onde estás agora? Tango nazalaki babika mwiselio na bana kosala ngo pamba ebongo ulelo yikampiko. Eu dava os dons na igreja, fazia Deus da história não. Hoje estás aonde? Tango nazalaka na lingomba ba makabo wapi nazali kopesa te umela kopesa makabo na lingomba po nzambe azalaka nzambe ya masapo te. A obra de Deus merece fé, merece amor, sacrifício, merece perseverar até no fim, vai até no fim, mesmo se haverá problemas. Mosala na nzambe esengaka bolingo, esengaka kondima, esengaka komi pesa na mbeka, koyika mpiko, ata boni mikakatane koya yika mpiko tina suka. Destes dízimos, dessas ofertas, sustentar a igreja entrou em problema, ficasse, fracassaste. Não é isso. Ozalaki kofuta moko na zomi malamu, ozalaki kofuta makabo. Bongo lelo nkokoso mikakatano ekoti na lingomba yo lembi te. Même se há problema na igreja, continua a dar dízimos, continua a dar ofertas. Ekoti na lingomba umela kopesa moko na zomi pe makabo. Quem é que provocou problema na igreja? Não é o diabo. Nani oyo akotisi ndungu na lingomba exasa volontaire? Quem é que fez que hoje a igreja fica em problema? Não é o diabo. Nani asali ete lingomba lelo koma na ndungu exasa volontaire? E agora, o diabo meteu problema na igreja, você também tirasse o teu sustento. Tala ete zabolo apelisi moto po ndungu ekota na igreja. Yo po longoli loboko no limiso sunga misala nzambe te. Grande erro, você é cego. Oyo eza libunga monene talisi ete okufa miso. O inimigo monguna entrou na tua casa. Akoteli yo na ndako. Você está dizendo, eu também não vou sustentar mais. Ngai pe na kosunga sundako te. Cego mesmo, yo okufa miso penza. Eu não vou lutar mais. Mas vai morrer. O inimigo entrou. Persevera, irmão. Até deveria até duplicar. Para mandar Satanás atrás. Problema entrou na igreja. Olha, o teu sustento tem que até se multiplicar.
koba se kokoba sustento espiritual, orações, sustento moral, conselhos. Não faça assim, pastor. Não faça assim, pregador. Não faça assim. Não faça assim. Sustento material. É guerra, né? Os irmãos não sabem. Dá dízimo quando tudo está ok. Oferta quando tudo está ok. Quando o diabo entra, mete fogo. Esse pregador contra esse aqui, esse aqui, diácono contra diácono. Não vou dar mais dízimo. Você é cego, né? Persevera. A tua fé tem que se manter, mesmo nos tempos difíceis. O teu amor, o teu sacrifício tem que ir mesmo nos momentos difíceis, momentos tumultuosos. Bolingo na yo, ezala komika balona mbeka. Esengeli emonisama, ezala na bantango ya pasi. Tumulto. Bato pena moto epeli ndungu ekoti. Você também multiplica o sistema. Yo sala ete moto na yo zala kanango. Balola mo pena mara mibale po eza itumba. Onde que nós lemos hoje? E pai to lekina kotanga lelo. Deus está falando a Abraão. Zambe azali kolobela ntina Abrahama. Abraão tinha fé, Abrahama azali na kondima, mas também tinha perseverança. Kasi azalaki pe na koyika mpiko. Não voltou atrás. Abrahama zongaki nsima te. Iniciar é bom. Kobanda ezaka malamu. Deus que quer ver te ver, como que você vai findar? Kasi nzambe loko azali kozelela komona epai na yo okosukisela ndenge nini? Vamos voltar onde nós lemos sobre Abraão. Hebreus 6, onde nós lemos, está falando sobre Abraão. Hebreus 6, Hebreus 6. Hebreus 6. De 10 até 13. 10 tina 13. Hebreus 6. Hebreus chapitre 6. De 10 até 13. 10 tina 13. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho. Parei lá. Deus, a Bíblia está dizendo, você fez uma coisa para ele e ele vai te esquecer. Não. Deus não esquece. Não fiz como que está sempre a repetir Isaac. Abraão queria matar Isaac. Sempre está a repetir esse exemplo. Não esqueceu isso. Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho. Zambe azalaka moto azanga sembote. To azanga boyenge benete po abosana bolingo monisana musana ye. E do amor que evidenciastes para com seu nome. Quer dizer, Deus não pode esquecer o teu trabalho, não pode também esquecer o amor que você mostraste nele. Zambe akoki kotika la kobosa na te Deus não pode esquecer o trabalho que Abraão fez. O amor. Quando ele viu isso, filho, você você mesmo, você há crentes do mundo, mas você é pai deles. Deus não pode esquecer nem o trabalho feito, nem o amor que tu mostraste. Esse plano da casa que você tinha, queria com sua casa, parasse.
por causa de Deus. Mwango ozalaki nango ya kotonga ndako na yo otiki yango pona mosala nzambe para sustentar Deus, pona kosunga nzambe. a Bíblia diz Deus não é injusto para esquecer isso. Nzambe azali moto azanga boyenge benete po bosana ngo Não é. azalaka bongo te, Nunca esqueceu. atikala kobosana moto te. Esse amor que mostraste nele não vai. bolingo monise pona ye akobosana te. Pois servistes e ainda servis aos santos. Awa esalelaki bino babulami pe bozali na ino kosala bongo. Aquele serviço que te rendesse aos santos, ele não vai esquecer. Mosala wana oyo salaki pona babulami akotikalaka kobosana ngo te. Agora você, irmão, irmã, Sikoyo ndeko mobali ndeko mwasi, Deus nunca esqueceu o que Abraão fez. Nzambe atikala kobosana te wa balaya masalaki. E agora você, o que é que fizesse a Deus? Qual coisa que você me fez dizer que Deus também nunca vai me esquecer? Siko motuna na yo yangoyo eloko nini oyo saleli Nzambe po oloba pe Nzambe akoki kobosana te. Não estamos a falar do cigarro, não. Oh, abandonar o cigarro, não isso. Estamos a falar obra material. O que fizeste a Deus, irmã, que hoje Deus pode falar nos anjos, nunca vou esquecer Maria. Nini oyo salela Nzambe. Qual coisa, por exemplo? Nini oyo salela Nzambe. Ete Nzambe pe soka tali aloba na banjelu likambo Maria saleli ngai na kotikala kobosana ite ndakisa pesa. Eu queria essa tarde cada um se dê essa pergunta. Eu Eduardo, eu Manuel, eu João, eu Sofia, eu Susana, qual coisa que Deus pode me pensar? Bom, para Abraão era filho Isaac e para mim é que eloko ngana lingi moko na moko ndakisa ngai Eduardo, ngai Guillaume, ngai Isaac, ngai Josephine, ngai soki nani leka na komitia na sika ya abalayama ya pesaki Isaka yango esalaki ete Nzambe abosana ite siko mpo na yo nini osaleli Nzambe mpo Nzambe babeta tolalo baita kobosana yo te. Qual coisa que você nini oyo osali que Deus não vai te esquecer? Por exemplo que yo nipesana ndakisa nini oyo osali na Nzambe oyo Nzambe mpe akobetela otola koloba ete akoki kobosana yo te mekana. Desejamos 11, porém continue cada de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Nde tolingi ete moto na moto kati na bino atalisa mposa monene mpona kotondisa e likia kino suka. Vou ler em francês, que está um pouco claro para irmã traduzir em português. Na kota ngona lokota ya français po ezapenda pole pour de kwalimbo. 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Porque Deus não está injusto para se esquecer do vosso trabalho. Et l'amour que vous avez montré pour son nom. E o amor que você mostraste para com seu nome. Ayant rendu et rendant encore le service de saint. Ayant rendu et rendant encore. Tendo rendido e rendendo ainda mais serviço para os santos. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle. Desejamos que cada de vós mostre o mesmo zelo pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Para conservar até o fim uma cheia esperança. 12. Para que não torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé, pela longanimidade, herdam as promessas. 12. Ete bojala na goigoite kasibo yekola bango basili kosangola ligula na bilaka mpona kondima mpe motema pete. Você pergunta, minha irmã, você anda a dar dízimo oferta? Bom, quando eu era, não, anda a dar agora. Yo, otuni ndeko songola mwasi, ndeko, ofutaka moko na zombi pe makabo, ndeko ayadoli alabi, bon, moko na zombi pe makabo, tango na zalaka na reko futa kasi lelo, bo lelo.
Voler sur français et donodose. En sorte que vous ne vous relâchiez point. De sorte que não descanseis. Não descansa, não desfaçalé. Quando você está fazendo a obra de Deus, não descansa. Tango do sala, mosala nzambe kolembate. Et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Et que imiteis pela fé e a experiência aquele que vive com uma atitude santa. Vocês têm que imitar aqueles que tinham fé e perseverança. Quem é esse homem que Quem é esse homem que Deus está dizendo que você tem que imitar aqueles? Quem é? Escuta qual é essa pessoa. No 13. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Afinal, a ideia de Deus está daqueles homens que está a falar, ele vai primeiramente ver Abraão. Na bato oyo nzamba zotanga awawa moto ya yambo ndezalaki ya bala yamba, dizendo certamente te abençoarei e te multiplicarei. Kolobaka ete solo na kopambola yo pe na kofulukisa yo. 15. E assim depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Na boyesili kojala na motema pete ajuelaka. Paciência. Kozala pena na motema molai. 15. Em francês. C'est ainsi que Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. E assim que pela perseverança que teve o Abraão, e assim que alcançou a coisa que foi lhe prometida. Abraão, sai, onde você está? Amém. Ele saiu. Bima na boca pai Ozali. Nzambe ezala bongo abimi. Não discutiu, mas irei aonde? Agora vou comer que. Amém. Saiu. Ona kendewa na olhando em tete ayoki pe abimi. Esse homem, é moto. Aceitou? Abimi. Sem discutir, hein? A sua disse Nzambete. Começou a andar. Abraão, ali nesse lado aqui. Abraão, conta na gauche. Vai assim. Conta na droite. Sem discutir, mas Deus, tu andas a ser a sua natite, Nzambe não não por boca boie. E a sala que amote. Foi. Até o dia que ele disse, bom, para, agora é aqui. Ti na mokolo Nzamba mone que tá comi ambi awa. Abraão, profeta de Deus. Moça colhia Nzambe. Sara, que saiu de longe com Abraão, os dois, nunca tiveram filho. Sala elongo na mobile na ye. Ute elongo ki bango na mabele batata na bango. Kombima babima ki babota ki mwana te. Mas não disseram. Agora nós saímos de longe, nós sofremos por ti, sempre assim, não sem filho, como assim? Não discutiram. Agora tiveram filho. Dá esse filho como sacrifício. Abraão também sem discutir. Vamos. Quer dizer, a fé de Abraão iniciou muito distante, muito longe, está sempre a perseverar, paciência, até que um dia Deus diz, esse aqui mesmo, não, vou abençoar. Kondima ya tata balayama, eutaki mosika, atamboli na motema molai, suka nzamba tani babi, kondima muto penza. A Bible está dizendo, Abraão não só tinha a fé, mas tinha também perseverança. Você tem que seguir sempre Deus, mesmo no momento de dificuldade.
Abraão chegou onde que Deus lhe prometeu. Chega lá, fome. Tinha que fugir mais no Egito. Abalayambe penda to Nzambe akomi na mboka o Nzambe alakaki ete akende kokoma. Kokoma ekoma ki bango kuna nzala. Akimi susuti na Egipto. Não falou. Alobaki te. Esse também continua de Deus isso aqui. Eu vou voltar no meu pai. Na uzonga na ngana mboka na uti. Perseverar. Ezali koyika mpiko. Você só gosta de Deus quando há felicidade, né? Yo olingaka Nzambe tango na bisengo. E quando há problemas, abandona Deus. Kasi soki bapasi mikakata ekoti osundoli Nzambe? Não é isso. Bongo te. Eu tinha muita fé, eu vejo as coisas que andam vendo, eu ando vendo tipo de Deus que não me gosta. Cuidado, não começa a falar isso. Ngai penda zangi na kondima ekuba kala. Mais na lemba na ngapona mona ngwa Nzambe alingane ngai tayo tala kolemba te bongo te. Persevera. Yika kampiko. Persevera. Yika kampiko. Aqui na Bíblia, em português, li paciência, aqui perseverança. É a mesma coisa. Awa le kota portugais na tangi ezali patience to motema molai na kokanga motema ezaka eloko. Porque quando você tem paciência, Kotango yoza motema molai você vai perseverar. oko yeba koyika mpiko. Como posso sustentar a obra de Deus? Vou perseverar e sustentar com perseverança. Lolenge ni nasengeli kosungela mosala Nzambe. Kosunga mosala Nzambe sengeli salama na koyika kampiko. Não se iniciar Ezaka ne bandelité e continuar até no fim. Ezali koba na kosala ka Nzambe tina suka. Não é um tempo sim, um tempo não quero mais, um tempo sim, não, é perseverar. Ezate mwantango osepeli ko sala Nzambe. Mwantango lobi atena lingi nga sustete. Balobi awa yikela yango mpiko. Quando vem problemas, não quero mais. Tango karatanaye olingi li suste. Quando não há problemas, Deus. Tango kimia ezali ate Nzambe na ngai. Nada. Boyete. Você tem que perseverar em todo momento. Esengeli oumela tope ko yika mpiko na batango nyoso. Israel estava na escravidão 70 anos. Ekendeki na boumbu kati na bilanga tuku sambo tope 70. Estou falando de Judá. Nazolo Blantina Yuda. Voltaram. Bazongi. Eles falaram, dá dízimo, dá oferta, começaram a dar. Depois, pô, enfraqueceram. Moto Israel ekufi balembi. Quer dizer, 70 anos no país alheio, país estrangeiro, não estavam mais habituados. Bambula tuku sambo, bakutamaki na mboka ya bapaya. Ne bamesala ki lisute kofuta moko na zompe makabo. Perder aquele hábito. Babungisaki momesano wana. Vai pagar dízimo a quem? Não dá coisa? Bakofuta moko na zompe pa nani? Na mkono zolo. Ele não acredita em Deus, João. Yandimelaka Yahweh. Vai pagar a oferta no Quênia, não é coisa? Bafuta makabo pa nani? Na mkono zolo. No templo de estátua? Na templo ya bikeko. É proibido para eles. E pai na bango ezalaki eloko ya kopekisama. 70 anos, perder aquele hábito de dar dízimo à oferta. Bambula tuku sambo, babungisaki momesano wana ya kofuta moko na zompe makabo. E por isso, quando voltaram, eles mexeram, começaram a dar pá. Neemia quando foi, moto ekufi na woli susu. Perder o hábito. Babungisi lisusu momesano na bango. É como você, irmã. Eza lokola yo ndeko mwasi. Você tinha um bom negócio. Ozalaki na bombongo ya malamu. Tava dar dízimo. Ozalaki kofuta moko na somi. Tava dar oferta. Ozalaki kofuta makabo. Passou um tempo assim. Kasi mwantango songole leki. Todo o negócio caiu. Bombongo nyoso ekwei na sebu. Não está dando mais dízimo. Passou um bom tempo, 3 anos sem trabalhar mais. 4 anos.
Como que vai dar dízimo uma pessoa que não trabalha mais? Siko moto yo asala kalisu te ako futela moko na zomi ndenge nini? Bro, negócio retomou. Mbala moko ka puasa momongo etelemi liso ezongi. Agora paga dízimo. Siko futa moko na zomi. Não consegue mais. Okokaka lisusu te. Já perdeu aquele bom hábito do passado. Si obungisa o ezalaki motindo wana ya bambula eleki ya kofuta moko na zomi. Se esfriou. Olembi penza moto ekufi nango. Se esfriou. Ozwi malili. Ficou frio. Okomi malili. Ficou fria, irmã. Ndeko mwasi akomi malili. Tempo é demais. Tango eleki mingi. Não estava a trabalhar mais. Avec kosala su mosala te. Sempre em casa. Kaka na ndako. A fazer cozinha. Kolamba kaka. Frio. Malili ekoti. O irmão friou. Ndeko mobali azwi malili. 5 anos no trabalho. Bambula mitano ndeko asala asusu te. É a irmã que vende. Ekoma ndeko mwasi mutu atekaka. Frio. Ndeko mobali akomi malili. Agora o negócio retomou. Siko mombongo yango ezongi lisusu. Dá dízimo agora. Futa sikoyo moko na zomi. Não consegue mais. Ndeko akoka lisusu te. Já perdeu o hábito. Si abungisa momesano wana. Você tem que ter perseverança. Esengeli na kozala na koyika mpiko. Continuar com Deus até no fim. Kokoba kotambola elongo na Nzambe tina suka. Tem que ter perseverança. Esengeli kozala na koyika mpiko. Seja dificuldade, Ezala bampasi persevera. yika mpiko. Passar por momentos difíceis. Olekisi batango ya pasi. Quando retomaste, Soko zongela. allez, continue, volta mais. Zongela pe lolenge wana. Moko na zope makambo. Allez. É assim. Ezaka boye. Mas você ficou frio. Kasi yo oluzwa malili. Quando vão te perguntar, Soki batuni yo. tá onde dá dízimo ofertas? Ofutaka moko na zope makambo. Eu andava a dar, mas caí, agora estou a retomar. Ai, nazali kofuta ngo kala. Na kweya kaka sikonde na telemi lisusu. Deixei ainda esse dízimo oferta ao lado. Na Quero ainda trabalhar. Depois, mais tarde, vou ver essa questão. na bosa ni nano likamba kofuta moko na zope makambo. Na sala na musala simane na kozongela. Você sabe como é que você levantou? Oyebi nini esalami mpo yo ozongela mombongo na yo. Você sabe quem que te levantou? Oyebi nano atelemisi yo lisusu. Ou não, vou meter um pouco a parte aí, vou meter ainda Deus a parte, bom, igreja, vamos ver isso depois, bom, marca de oferta, vou ver depois, vou trabalhar ainda, trabalhar com força, você mesmo tem força de trabalhar, você sim. Namoni natia na Nzambe mopanzi, makambo ya lingomba église natia na mopanzi. Na sala na makasi pe na makasi na bunda, sima yo za na makasi ko mitelemisa yo moko. Você mesmo você. Yo pensa. Você sem Deus. Yo pensa kozanga Nzambe. Lutar com força mesmo. Yo na pensa yo na makasi no te yo zonga misala na yo. On a você dire. Você já tua trabalhar de acordo mesmo. Sem Deus. Kozanga Nzambe. Deixa pá. Dá dízimo, dá oferta. Futa moko na zope makambo. Senão vai cair de uma forma, não vai saber. Lokite okokwela na lolenge moko mutuna sema ko likolo. Israel 70 anos ficou frio. Israel kati na bambula to. Desde mexeram. Komi malili. Balingisi bango lisusu. Mexeram um bocadinho, começaram a dar. Balingani wa ba chofer mo porque ba ko futa. Simana tango Quando Neemias voltou. Tango Neemias pesi mu. Mas o que está acontecendo aqui? Menini ezozonga. Volta, mãe. Bozongela suko futa. Volta, irmã. Neko mosi neko mbali zongela kufuta. Volta. Zonga. Malaquias, no tempo de Malaquias. Na eliko na Malaki. O tempo de Israel se esfriou mais. Na tango na Israel nde malili ekotelaki bango lisusu. Se esfriou mais. Malili ekotaki lisusu. Abandonaram a dízimo oferta. Basundolaki momesana kofuta moko na zompe makambo. Deus enviou o profeta Malaquias. Nzambe atindeli bango mosakoli Malaki. Malaquias 3. Malaki mokapola misa. Versículo 7. Telela sambo. Desde os dias dos vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes.
longwa na mikolo na batata na bino bopengwi na malako na ngai pe bobateli yango te. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros. Bobutwa epai na ngai pe ngai na kobuta epai na bino. Diz o Senhor dos Exércitos. Yahweh na Bíblia alobi. Vós dizeis em que havemos de tornar, roubará o homem, vós me roubais, e dizeis em que te roubamos, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Moto akoyiba nde epai na Nzambe. Po ete bino bokoyiba epai na ngai. Nde bolobi ete toyibeli yo na nzela nini? Na nzela na makabo, na jomi pe na mbeka. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Bolakela mi mabe na elakeli, jambi bojali koyiba epai na ngai, libota mobimba penza. No tempo de Malaquias, Deus mandou mais o profeta Malaquias: olha, vai mais ralhar esse povo, voltar mais atrás, se enfraquecer a mais. Na eleko na mosakoli Malaki, Nzambe atindelaki bango su mosakoli Malaki po ete aningisa bango na tina ete bana mukasu na pongi po ete bazongi lisusu nsima. Malaquias começou a ralhar: dízimo, oferta, vão ser amaldiçoados. Começou a beirar aí. Malaki akomi kopamela bango kogangela bango bozongela kofuta moko na zombi pe makabo nokite bozwa bilakelo mabe nde bakomi kozongela. O que quer dizer isso? Elingo loba nini? Tá vendo, né? Omona. O povo de Deus, um momento forte, um momento brum, um momento forte, um momento brum. Ibota Nzambe, mwantango moto, mwantango pio, mwantango moto, mwantango pio. É o diabo que ataca o povo de Deus. Ezaliza bolonde muta ayaka kokanela libota Nzambe. Israel. Israel. É como nós hoje. Eza lokola biso lelo. Nós também, na sã doutrina, haverá fracasso. Bolembu makasi ekoya. Não esquece isso. Kobo salakagote. Fracasso. Bolembu makasi. Momento. Mwantango moto, mwantango pio. O diabo chegou naquele momento. Zabolo tango mulika pio ekoti malili wana yende aye. Toma isso a sério, irmão. Zoa em consideração de Korangai. O nosso problema é que o nosso problema, quer dizer, o nosso 40 anos da mensagem, 30 anos da mensagem, é para não fumar, não beber, não namorar, menos dízimo oferta. Ali, dar como não há problema. É onde que o diabo nos apanhou. Depois, as pessoas, você anda a chamar que de falsa doutrina, estão fazendo grandes construções. Viste, né? O contrário. Em vez de Israel, em vez do povo de Deus ser forte, aquele que você anda a chamar, essa doutrina, falsa doutrina, é ele que é forte, nos diz. Na esika ete Israel, libota e santo ya Nzambe, ezala makasi piko na nkonzo. Pona kosala de posa Nzambe. Eza su bango te kasi ezali bato to la tiamisa pe bazali na moboka lokuta bango de bazwisi ko moto le sika na biso. Il commence à prospérer. Pe bazo kende se liboso. Malaquias 3:15. Malachi 3:15. Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedades prosperam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Sasa ipi biso tokotanga bato na lolendo ete bajali na esengo. Ba oyo bakosalaka masumu bakobonga bajali komeka Nzambe pe bakobikisama. Vou ler isso em français. Na otango na France. Maintenant nous estimons heureux les
hautains, os orgulhosos são bem. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils s'échappent. Agora que nós falamos, os malvados, os orgulhosos são abençoados. Sim, senhora, eles são abençoados porque eles colocam Deus em obra. Olha, mesmo aquela pessoa que você chama de falsa doutrina, se ele obedecer no dízimo, oferta, Deus vai lhe abençoar. É uma lei, ele não pode ficar mentiroso. Dala bomonieza la bato mo lesa misapio baza batu ya mibokwa lokuta. Kasi soki bato ango bazo to so ezali malako ya Nzambe. Nzambe lokola azalaka moto azanga bo sembo te. Akopambola bango pona ni o bazo sala ezali kokukisa maloba na ye. Melhores igrejas, Beglise oya kafu kwa kitoko. maiores igrejas. Oya minene. Essa doutrina. Mawa mingi na moboko ya. Afinal, a promessa devia ser vossa. Joka ilaka o esengeleke zala bino. Porque no 12, Pona 12. mas aqui é 3:12 está escrito Malachi assim: 3:12 no Biboye. todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Mabota Tá vendo? yoso bakobianga bino ete na esengo. Jambi bokozala mokili na kosepela. Omoni? C'est dar dízimo oferta. Soko futi moko na zombe makabo. Agora, é o contrário. Epesi no keseni. Essa doutrina está dizendo que aquela ali é falsa, mas eles têm maiores igrejas. Moboko e santo biso to lakisa baninga misape bango bazali bata moboko lokuta. Mais ce qu'on a miniti on a bango batosa kalo banzame koleka biso ba bangombo leki minene o kitoko ezela bango. Momento dá dízimo, momento fracasso. Momento dá oferta, fracasso. Moto, tu como que futa moko na zombe makabo mwandango bolembu malili. Não se serve Deus assim. Nzambe basalela kayebo ete. É perseverar. Ezali yika kampiko. Perseverar, vai sempre à frente, seja momento de dificuldade, como é perseverar. Yikaka penza mpiko umela kaka na kosalela kanzambe ata batango ya pasi ekoteli yo yeli yo umela kaka yika mpiko. Momento dá, momento já não quer dar. Mwangonga ozopesa mwangonga oboyi kopesa. Mas o dinheiro tem. Kasi misolo za nango. Aqui não estamos a falar daquela pessoa que não tem dinheiro, não. Estamos a falar desse irmão, tem mesmo dinheiro, tem, mas não quer dar. Awa toro bla bandeko oyo bazana misolo te po bazangi yango bakopesa ndengeni. Mais tozoro bla bandeko bazala kana misolo kasi baboyine kopesa. Hoje dá, lelo apesi amanhã vira. Lobi apesi mukongo. Passou tá me dando muita raiva, eu não vou dar mais disso. Mokambi komi kopesa nga kanda na futa sumo na zomite. Depois a raiva acabou. Soki ka kanda mo eleki começa a dar mais. Bandi suko futa. Depois sima essa administrador tá me dando muita raiva. Makambi a misala igreja mas opesa nga kanda. Não vou dar mais. Na futa de suste. Depois a raiva acabou. Sima kanda koleka. Você me tá brincando com Deus, você. Eu não saca de Nzambe, Você me está se decidir que não vou dar mais, é meu dinheiro, não é teu dinheiro, você gastou, não é dinheiro de Deus. Bom, como é que eu como nós vamos uma decisão, lelo en futa te, lelo en futa. Bom, wano zana kono na moza Nzambe. Você se tem dinheiro ali do vizinho. Soki ndakisa yo zana misolo ya bato ya monta pende pende. Ya voisin. Dinheiro do vizinho. Mbongo ya voisin. Você lhe deve $100. Yo o defa $100. Agora, vizinho bateu a criança, você não gostou. Sikoyo, ye moto pene tope voisin, abeteli o mwana, yo sepelite. Não vai dizer que não vou dar mais $200 dele. Yo kono bana voisin, daí o mbongo na nyoko na futa suste yo ki. Vão te prender. Bako kanga yo. Não vou dar mais, não vou dar mais. Olha, tá bater mal, você não gostou com o que? O 200 dele, volta, dá dinheiro dele. Abetelo mwana na ndenge ya salo, ezalika mwana nyongote, nyongote yoto defa futa mbongo na ye. Oh não, eu não fiquei a gostar da maneira que estava batendo a mulher, então $500 dele também, não vou dar mais. Você é maluco, você. Ngana sepelite na wana kubetela mwasi, adayi kuti mbongo na nyongo na futa. Yo za mutaliboma.
dá dinheiro, é dele. Futa e misoneza ya ye. Eu não estou gostando desse vídeo mesmo, mas sempre a fumar diamba, $1000 dele, não vou devolver, você gatuno. A pena voisin azo se pisangante, nenga zo mela makayo makasi ya diamba. Na futa su $1000 te, futa $1000 ya bato, eza mbongo na ye muyibi. Os filhos dele estão se comportando mal, dele tem gatuno, eles estão lhe deixando assim, então $10,000 ele não vou dar, tem que dar, é dele. Bana na ekutu vraiment bazo se comporter mal, ekutu mbongo na bango za muyibi, na ekutu mbongo na ekutu wana defana pesa mo ya ye. Isso não tem nada a ver. Etali makambo wana te osomo na wana. Irmãos, a se decidir sobre o dízimo, não vou dar mais. Neko penza. Ye moko azo komi pesa e kateli ke 10 na kufuta lisusu te. O dia que Deus vai dizer que você não vai entrar mais no céu, onde vai chorar. Mokolo nzambe pe ko katelo e kateli ke okota sulo la te. Ndeni oyeba kolela. Cuidado. Ebaka. Job é um exemplo da paciência, de perseverança. Yobo pona biso ezali ndakisa ya motema molai. Tiago 5. Jacques 5. Job é um exemplo para nós de perseverança. Yobo azali ndakisa pona biso ya yikampiko. Não tem muito de falar muito sobre Job hoje. Toza na mingi te akolobela ntina na Job lelo. Mas vamos falar um bocadinho e vamos postar amanhã. Mais tokolobela mwa moke tokokoba na lobi. Tiago capítulo 5. Jacques chapitre 5. Versículo 7. Verset 7. Até 11. E na 11. Sede, pois, irmãos pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Bandeko, ojala na mitema milai, kino komona na nkolo, botala motimoli na elanga. Akotalela mbula na mabele, ajali na motema molai, mpona yango kino ekozwaye mbula na liboso mpe mbula na nsima. Sede vos também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Bino pe bojala na mitema milai, bolendisa mitema na bino po ete komonana na nkolo ezali kobelema. Irmãos, bandeko, não vos queixeis uns dos outros para não seres julgados. Eis que o juiz está às portas. Bon funda na te, bandeko ete bosambisa mate, tala mosambisi atelemi liboso na bikuke. Qual tipo de diácono é esse? Eu não entendo. Ah, mosungi oyo na kompenaka ete mosungi ndenge nini oyo. Ele está falando que estou dormindo. Eu estava dormindo, eu. Azobaki na azolala. Esse ngapela bomoni na azolala. Essas maneiras mesmo não gosto dos nossos diáconos. Ndenge ya basungi na biso ne ba osala osepela te. Escuta agora. Yo kasi. Não vou dar mais dízimo oferta também. Na futa suvo na zona bakabote. Você mesmo tua cabeça está regular bem ou não? Yo pena motuna yo, eza na réseau ou eza sans réseau? O que diácono tem a ver com dízimo oferta? Mais problème a diacre nini salami oyo lobaki ofuta su mo na zona bakabote. Esses administradores do nosso também, eu não entendo, hein? Akambi a misala pe igreja na biso pena kompenaka bango te, hein? Em vez de meter aqui uma coisa rija, aqui cimento aqui, tá indo meter lá no canto. Nesika ete batira bato sima ekuba awa po umela babona tia wana kuna. Escuta no fim. Yo kana suka. Não vou dar também dízimo oferta. Na futa sumo na zombe makabote. Um orgulhoso com dízimo na mão, hein? Moto moka no lendo na moko na zombe na maboko. Deus vai também apanhar amanhã. Jambo ao kangelo ga lobi. Espera só. Zela kaka. Irmãos, 10, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Bandeko, bobila elakiseli na boloji, pempiko na basakoli, ba oyo balobaki na kombo na nkolo. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes, tendes ouvido da paciência de Job e viste que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor
é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Tala tolobi ete tobiangi bango bato na esengo ba oyo bayiki mpiko bongo bosili koyoka mpona mpiko na yobo bosili komona nsuka na makambo na ye epai na nkolo jabi nkolo atondi na mawa mpe na boboto. Aqui Tiago está nos exortando a ficar perseverante, ter boa paciência, ir até no fim. Jacobo azali kolendisa biso koloba ete esengeli toyika mpiko tozala pena na motema molai mpe toyikela ngo mpiko tina suka. Esperar. Kozelaka. Esperar. Kozelaka. Como alguém espera a chuva. Pela moko moloni bilanga azelelaka mvula. Chuva de temporão, chuva de seronia. Espera, tenha paciência. O que significa? Espera a tua bênção, espera. Zelela mapamboli na yo, zelela yango. Eu ando dar disso, mas não ando ver nada, hein? Mala puta mora zona macaco, casta mora ngelote. E o seu? E bom lola. Viste, né? O município place o coi. Não anda a ver nada, nada. E o seu? O mona aprendendo no côté. E bom lola. E o seu? E bom lola. Você pensa mesmo se Deus te dá milhares no mundo, aqui na terra, você é que é isso? Yo kanisi nini même soki nzambe apesi yo penda ba misolo ebele na kokili yo ebele penda ya bankonto ya misolo. O que faz? Okanisi osaloni. O que faz? Ekosaloni ne ebele ya bankonto ya misolo. Melhor bênção é esse. Ah yo okanisaka ete mapambolo eleki na mapambolo nyonso eza misolo. Você pensa mesmo que melhor bênção dinheiro, né? Ayo kanisaka ete mapamboli ya solo kuta na nzambe ezaka misolo. Tá enganado. Okosamaka. Tá enganado. Okosamaka. Você pensa que melhor bênção é ter móveis bonitos? Ah, yo kanisaka nini? Kozala na mapamboli kuta na nzambe ezaka kozala ba meuble oyo ya kafuka ya tano makasi. Você pensa que melhor bênção ter uma grande casa? Yo kanisaka ete mapamboli ya solo ezali kozala bandako ya kitoko wana? Você pensa que melhor bênção é ter muitas casas, uma casa em Luanda, ou aí no Boma, a outra aí em Muanda, pensa mesmo, melhor bênção é esse? Ah, yo kanisaka ete mapamboli pena ya solo ezali kozala bandako ebele ndako na Luanda, ndako na Boma, ndako na Muanda, bongo na bongo? Escuta o que Jesus está dizendo em Mateus, hein? Versículo 19. 6. Mateus 6, 19. Matthieu chapitre 6, verset 19. 6, 19. Chapitre 6, verset 19. 20, 21. 20, 21. 6, 19. Chapitre 6, verset 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Bomi bombela biloko na mutuya na sete. Awa lopomboli mpe mabanga ikoliaka mpe awa bamiyibi bakokotaka mpe bakobotola. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre. Não amontoais tesouros na terra. Na terra minanoa. Irmão, tradução em Lingala. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre. Tradução em Lingala. Bomi bombela misolo na mokilio te. Na língua traduz bien. Amasser. Ne vous amassez pas. Amasser les trésors sur la terre. Amasser. Bo sangisa bomengo awa na sete. Oh, nós era 10 milhões na banca. Bom, porque tenho 10 mil dólares neste banco, na África do Sul, na Namíbia, cego. Mokufi miso. Basta só morrer gam. Soka okufi tudo isso fica nos pagãos. Lioso etika ya bapakano. Eu ando dar dízimo, não ando ver nada.
E o seu? Lola. Olha, o que Deus nos dá aqui na terra é uma mata-bicho só. Tá lá, bomoni onza mapesa pessoa na mukilio. Eza na okaka matabicho kaya pamba. Até não vou chamar de matabicho. Não, é matabicho. Sopa, é sopa só. Eza o suco, Você quer comer, hein? Te dá ainda sopa. O lingo liana, nos copo o fongo na libumu mitio po penze fungo. A pessoa supo. A ideia de Deus não é você ficar rico na terra, amassar dinheiro, dólar. Não é isso a ideia de Deus. Posa motema nzambe pona biso. Ezata sope na biso mapambo ba dollar ebele mapango ebele. Ya ngote zaka makanisi mbili boso nzambe. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre. Bosangisa bomengo awa na mabele te. Amasser, qu'est-ce que c'est? Pa. Hein, kosangisa uzwi kuna osangisi. Pa. Il a combien de webele? Bon négoce. Mon na nga $5,000. C'est pesi $100,000. Faut faire ça le marché. Oh. J'étais nous aide. Ne vous amassez pas les trésors sur la terre. Osangisa bomengo te na mabele oyo. Esse Deus que está falando, esse é Jesus, Deus que está nos falando isso. Agora imagina, se ele está nos dizendo de não amassar. Ele que está nos dizendo. E quando ele vai nos abençoar, vai abençoar por que a intenção? Para você amassar nada. Você que não entende. Vamos continuar. Mateus 6. Estamos no 19 sempre. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. Sangisa te bomengo na motuya na nse awa. Pamba te paiba pombolito bankusu. Pe mabanga ikoliaka pe awa bamiyibi bakokota kape bakobotola. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. Kasi bosangisa to pe bomi bombela biloko na bino motuya kuna na likolo. Onde traça nem ferrugem corrói e onde ladrões não escavam nem roubam. E pai wapi lo pomboli to bankusu pe mabanga ikoliaka te pe wana bamiyibi bakokota te. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Jamina isika ezali biloko na yo na motuya motema na yo ekozala wana lokola. Olha, você não pensa que Deus, né, vai te Deus, mesmo se te abençoar, que o desejo dele, você tornar rico, Bill Gates de Luanda, não é isso a ideia de Deus. Dala, kokanisa te so nzambe lelo apamboli a peso misolo ebele. Eza poete a commission na Bill Gates ya Luanda, tala misolo ebete, pakanisa nzambe zala kapamboli la biso bongo te. 20, estou a repetir. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. Ajuntai no céu. Osangisa to mi bombela. Biloko na bino motuya na likolo. Em francês. Ne vous amassez pour les trésors. Non, ne vous amassez pas les trésors sur la terre, mais amassez les trésors dans le ciel. Não amontoai tesouro aqui na terra, mas amontoai vosso tesouro lá no céu. Significa que? Significa se você ter sorte, Deus te abençoar aqui na terra. Aproveita para esse dinheiro que está te abençoando para também semear isso no céu. Dala. Soki nzambe apamboli yo apesi yo misolo ebele na mokili oyo zala moto mayele na misolo nzambe apamboli na mokili oyo yeba kobombela yango na lola. Ok, olha, tala pode até construir uma igreja. Okoki pe na misolo na kotonga lingomba mobimba. Deus vai começar a dizer nos anjos na bongo nzambe wana koluma na baanjelu na ye
nunca vou esquecer Maria. Nakotika la kobosa na Maria te. Nunca vou esquecer. Nakotika la kobosa na ye te. No céu já. Wana ekomi makambalola. Donc você anda a pensar que você anda a dar dízimo aqui para quando Deus vai te abençoar, a você tornou Bill Gates, né? Ayoka tsanda ko futa moko na zo mona makabo, iza ponza mpa mona na misolo, akomiso Bill Gates ya Luanda, Você não anda a entender? Yo sosolaka te. É por isso que teu dinheiro está servindo nas mulheres. Ya mona misolo na yo ekendaka na basi. Toma aqui pão. Ozi misolo alibani okabango. Pão. Yakelina soki nani? Il va semer no céu. Siko na lola okolonela ndenge ni. Como é que vai semear no céu? Okolona ndenge ni na lola. 1 milhão na Jaquelina. 1 million. 1 milhão na Sofia. 1 million Sophie. Concubina. Makangu. 1 milhão na Suzana. 1 million na Suza. Concubina. Azape makangu. Il va semear no céu. Siko na lola okolona mukolo nini? Você vai semear no céu quando vai sustentar a obra de Deus. Siko lolenge po yo olona na lola. Ekozala na tango yo kopesa maboko na mosala nzambe kende liboso. Porque nós iniciamos, Deus falou, Deus não esquece, não vai esquecer aquele trabalho. Você que está a pensar, me coloco na sua sala, tem zamba bolsa, você que está a dizer. É que não estou a trabalhar, acho que Deus me esqueceu. Espera quando vai morrer, vai assustar, afinal Deus estava a contar tudo isso. Minha filha, estou contente de ti, hein? Você que construiu a igreja do Mfumu, né? Que Deus te abençoe, que seja abençoado, muito. Eu não esqueci isso. Não esqueci. Vai assustar, ou afinal Deus não esqueceu, né? Temos que perseverar, irmão. Esse Job que você está vendo aqui, Job, é? Esse Job que está ouvindo, Job, perseverou, tinha paciência, Job, é? Esse Job sofreu. Vamos falar isso amanhã. Sofrimento de Job. Olha, você não pensa que você está em dificuldade, Deus me abandonou. As provas existem. Está dar dízimo, está dar oferta, Deus está te abençoando, abençoou, parou. Agora vamos ver se vou lhe dar agora a prova. 3 anos não trabalha mais. 3 ans Todo negócio chuaros. Vou ver se ele vai fazer aqui. Se ele vai continuar a me gostar. Porque quando ele deu dinheiro, estava a me gostar. Agora vou ver. Vou ver agora. Job sofreu. Vamos ver isso amanhã. Sofreu. Mas no fim, Deus lhe abençoe. Perseverar, irmão. Perseverar, irmão. Continua até a frente. Pode haver dificuldade. São provas. Você não estava na escola primária? O que aconteceu? Estudou, prova. Se ganhar, vai na segunda. Segunda, estudou, prova. Passa na terceira. Terceira, estudou, prova. Quando você vai vencer a prova, você sobe.
Même se você anda da dízimo oferta, espera, haverá um momento, Deus tem que te provar também. Atako yo taka moko na zombi pe makabo malamu. Zelela ntango sokolo nzambe ako pesa mo mekano. Vamos ver isso mais amanhã. Que Deus abençoe muito. Mingi. Amém.